A Angelina Jolie é uma espécie de Ellie Lopes americana. A Angelina é uma Ellie Lopes hollywoodiana. Oh, meu Deus. Não é isso? Ah, se fosse. E ela, e a Angelina, ela está nas manchetes do mundo inteiro por uma questão muito séria. Ela tem familiares que manifestaram câncer nos seios. Inclusive, a mãe dela morreu aos 56 anos de idade, depois de lutar contra um câncer na mama. Então, o que a Angelina Jolie fez? Ela fez um exame, que é muito moderno hoje, que detecta através dos genes a probabilidade da pessoa desenvolver o câncer no seio. A mutação, né? E aí, o que ela fez? Esse exame determinou que ela poderia, sim, desenvolver o câncer. E aí, ela decidiu por fazer a retirada das duas mamas. Como é que chama? É mastectomia. Mastectomia, né? Uma decisão radical. Uma decisão radical de retirar as duas mamas. Ela é uma moça que trabalha com a beleza e com o corpo. É, a imagem dela, né? E aí não só ela tomou essa decisão, como anunciou, fez artigo para os principais jornais americanos, contando a história dela, e que eu acho uma atitude corajosa, de muita cidadania, muito legal da Angelina Jolie, que traz esse assunto à discussão. E para tratar do tema, nós estamos recebendo aqui o Dr. Antônio de Pádua Filho, que é oncologista. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença com a gente. Vamos tentar explicar o que aconteceu com a Angelina e o que as mulheres, em geral, podem se beneficiar de informações sobre o caso que aconteceu com ela. Doutor, esse exame aí que ela fez, através dos genes, para detectar probabilidade, é um exame moderno? Ele é feito no Brasil, doutor? Que exame é esse? Pois bem, esse exame é um exame de rotina, já feito há bastante tempo em pesquisa e nas clínicas do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Teresina ainda não faz, mas São Paulo faz em vários locais. Mas não é um exame de rotina para qualquer pessoa. Este exame, o sequenciamento genético, é em famílias, pessoas que têm câncer e que têm vários parentes em primeiro grau, que devem fazer esse exame não para beneficiar o doente, mas para abrir os olhos dos restantes dos familiares, para ver se isso eles são portadores dessa lesão, dessa alteração. Quem é indicado fazer esse exame? Todo mundo que tem na família mais de duas pessoas em primeiro grau, ou seja, mãe, filha, irmão, deve fazer o exame, mais de 2 em primeiro grau. Ou se tiver 2, que um deles seja um jovem com menos de 40 anos, ou se tiver um homem na família também com câncer de mama, eles devem fazer. Agora, explica-se. Primeiro, essa ocorrência é mais ou menos em 1% da população. Não é comum. Se nós temos 500 casos novos de câncer no estado do Piauí por ano, tratado por ano, se a gente colocar 1% dos casos de câncer, nós iríamos ter necessidade de fazer isso em aproximadamente 5 pessoas por ano no estado do Piauí. São muito poucas as pessoas que iriam se beneficiar. E digo mais uma vez, não haveria nenhum benefício na pessoa que tem o câncer fazer o exame. O benefício que iria existir era para os familiares dela ficarem advertidos. E para aquele diz, olha, essa irmã tem o risco, essa outra não tem o risco. Essa tem que ficar preocupada, essa não precisa ficar preocupada. Entretanto, o fato de ser mulher já embute o risco de 10% dela ter câncer de mama na vida inteira. No nosso país nós temos um pouco menos, talvez 8% e qualquer coisa. Nos Estados Unidos é por volta de 10%. Toda mulher, se computar a vida inteira dela, vai ter um risco de 10%. O que foi feito com a Angelina Jolie? O que você achou dessa decisão dela, doutor Pádua? Veja bem, aqui em Teresina isso já foi feito várias vezes sem nenhum desses alardes. Eu, pessoalmente, já fiz 4 casos, mas nenhum... o senhor já fez essa mastectomia total? Já. Que é a retirada das duas mamas. Veja bem, o que se tira é o conteúdo da mama, o que está por trás da pele. É como se fosse, por exemplo... Que é substituído por silicone. Um mamão papaya, que você comesse o mamão e deixasse a casca. É assim, eu tiro o conteúdo da mama e deixo o bico, a areola e a pele. E depois, por manobras plásticas, com uma prótese, eu recomponho aquela mama. Veja bem, essa cirurgia não é uma cirurgia de rotina, essa cirurgia é uma cirurgia de exceção.
As indicações são poucas pessoas, nós temos muito mais coisa para ficar preocupado e para ajudar a população do que ficar preocupado em fazer esse tipo de cirurgia. As 4 casos que eu fiz na minha vida, nenhuma foi que tivesse totalmente a mama sadia. Todas as que nós operamos foram lesões pré-malignas, que já tinham de cirurgias repetidas. Uma mãe de um médico, uma mãe de uma enfermeira e 2 outras pessoas de alto nível social. Todas que já chegaram questionando, doutor, já me operei várias vezes de lesões pré-malignas. Casos como o da Angelina Jolie, eu nunca fiz ainda, não tive essa oportunidade. Gente que não desenvolveu ainda e mesmo assim faz, né? Mesmo assim faz. Essas que eu operei não tinham câncer, mas já tinham lesões pré-malignas. O caso tinha um antecedente tem um antecedente clínico grande e já tinham feito biópsia de áreas suspeitas. Agora, doutor, como o senhor disse aí, para explicar também, não é que ela vai ficar sem os seios. Ela apenas tirou o conteúdo e coloca silicone e faz parecido como era. Seria muito bom se fosse assim, mas graças a Deus você disse o certo. Seria parecido como era. Porque, veja bem, há uma coisa que a gente tem que entender. Quanto mais eficaz a cirurgia, significa que eu tirei mais tecido mamário, mais parênquima, a glândula propriamente dito. Mas quando eu tiro muita mama, o resultado estético é ruim. Quando eu deixo um resultado estético muito bom, é porque eu deixei aquela pele grossa. E isso prejudica a eficácia da operação. É inversamente proporcional a eficácia da operação com a quantidade de tecido, o resultado estético. Não é uma cirurgia sem risco. Uma das doentes que eu operei, uma grande cirurgiã plástica da cidade que participou desse ato, depois nós tivemos necrose do bico da areola. Então, é uma cirurgia que quando a gente vai ser muito eficaz, que retira muita coisa, nós temos uma taxa de complicação. Mas ela, nesse caso, ela está protegida contra a doença depois dessa decisão? Ela reduz a chance, porque o mama é intirável. Nós não podemos tirar a mama 100%. A mama nunca se tira, mesmo que fosse uma cirurgia ultra radical. E esse o que é essa mama, para a pessoa entender? É a auréola, é o bico do seio? O que é a mama propriamente? Veja bem, a mama é o conteúdo da mama. É como você imagina o seguinte, se eu tivesse um abacate, a mama seria a parte comestível, a polpa e o caroço. Eu deixo só a casca do abacate e eu recomponho por dentro. Mas quando eu deixo essa casca muito fina, o que é que tem? O resultado estético é ruim. E quando eu deixo muito fino a área do bico e da areola, há o risco de necrose. E essas dificuldades estéticas ficam sempre presentes. O resultado ela vai ter essa dificuldade? Todas as que tiram vai ter em algum grau mais ou menos dificuldade. Nenhuma vai ficar perfeita. E nem é uma cirurgia estética. É uma cirurgia que comporta, pela essa proteção, que não é total, algum prejuízo estético. Olha aqui, ó, Ana, a pessoa que faz cirurgia, doutor, para a retirada de nódulos do pulmão, e quando faz a biópsia do nódulo, dá mioma no pulmão, é um diagnóstico correto? Bom, falar assim em tese, essa história de mioma no pulmão é meio complicado. Eu acho que é difícil lhe dar uma sugestão sem ler e sem ver o caso. Mas lhe digo que isso não é o habitual. O Cláudio pergunta, é verdade, doutor, que mais cedo ou mais tarde, todas as mulheres vão desenvolver câncer de mama? Não, não é verdade. Agora, que todas as pessoas podem ter câncer de mama, pode. O que uma pessoa pode fazer é diminuir sua chance em 60% com suas atitudes, sua maneira de ser, seu estilo de vida. Pois, por favor, doutor, vamos para essas atitudes, jeito de ser e estilo de vida, para que as mulheres possam saber como reduzir a possibilidade de desenvolver um câncer de mama. Veja bem, existem vários tipos de atitude. O que é que nós podemos prever para todas as mulheres sem exceção? Primeiro, não ser sedentária, fazer alguma atividade física. As atletas têm muito menos câncer de mama. Não ser obesa. A obesidade e o aumento de peso aumenta a incidência de câncer. Não consumir álcool em demasia. O álcool aumenta o câncer em geral e aumenta o câncer de mama em particular. Usar hormônio com muito cuidado e por um tempo limitado, porque o uso prolongado de hormônio na menopausa aumenta o câncer de mama. O próprio anticoncepcional, quando usado, também pode aumentar o câncer de mama. Ela não amamentar também é capaz de aumentar. Todos esses fatos não aumentam muito, mas cada um aumenta um pouquinho. Eu somo o não amamentar, o consumo do álcool, o sedentarismo, a obesidade, e vou, em vez de ter um pouquinho de cada coisa, eu vou ter uma grande soma
e isso aumenta o câncer. Quando eu faço atitudes corretas, eu diminuo em 60% a chance de ter câncer de mama, mas eu não excluo nem a própria Angelina Jolie, que é uma pessoa que não engorda e tal, etc., que cuida do corpo, e mesmo com a cirurgia que ela fez, nós não podemos dizer que ela está sem risco. Lembrem-se do caso da nossa artista da TV lá em São Paulo, a Hebe Camargo, que teve um câncer de ovário sem ter mais ovário, porque o peritônio, ele desenvolve uma lesão igual ao ovário, ela tinha tendência genética, mesmo tirando os ovários, ela teve câncer de ovário. A Angelina Jolie, ela tem resíduos mamários, ela não consegue tirar tudo. Então, a cirurgia dela foi uma decisão dela que aumentou a segurança, não foi 100%, e digo sempre, qualquer mulher, em sendo mulher, já nasce com um risco de toda a vida de 10%. Ela tinha 80%. Daí diminuiu provavelmente para uns 20%. A Carla, doutora, ela está querendo saber com que idade deve fazer os exames como mamografia. A partir dos 40 anos é o que se recomenda. Ou, naqueles casos que as mulheres têm parentes em primeiro grau, mais cedo, jovem, de 30 anos, 40 anos, ela deve fazer 10 anos antes da parente próximo que teve o câncer. Doutor, obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado também de esclarecer o nosso povo do Piauí e dizer que não se apavorem nem imaginem mastectomia profilática. A mastectomia profilática é sim uma arma válida, mas é muito pouco indicado e aqui no Piauí, se a gente fosse fazer tudo direitinho, não íamos chegar a